desesperado atrás de uma solução. Sou enciclopedista, li uns 500 livros, atleta, quebrei 3 bicicletas, de tanto andar, do lado mesmo. Falo mais de 5 anos que eu tenho 30 mil horas de televisão internacional, todos os países do mundo, televisões da França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, e o resto do mundo mais que você puder imaginar. ONU, Nações Unidas, Pentágono, o que você pensar, só que assim, só observa que o negócio lá está também fato. Agora, a questão que aconteceu, eu estava totalmente desempregado, eu estudei física em 1990 na USP. Faz um bom tempo, já estou com mais de 40 anos de idade, não sou mais jovem. E cheguei a uma conclusão sobre o universo. Consegui equacionar o universo. Assim, eu tinha um problema, eu sempre quis ser cientista. E queria compreender essa história toda. Nasci numa família de pais professores. Então, minha mãe é professora primária. Meu pai é professor universitário na área de matemática. O que aconteceu? O departamento era aqui. Fora isso, o que acontece é que eu estudei muitas coisas, mas na realidade, sempre com uma ânsia muito grande de querer compreender a fenomenologia do universo. Inclusive espiritual. Estudei muitas religiões, 17 seitas, como se fizesse, principais e maiores do mundo. Em campo, fiz pesquisa porque estudei da área. Como eu não me formava em física, eu passei para áreas sociais. Eu resolvi de forma muito razoável. Eu conseguia, eu estudava coisas em paralelo, outras áreas. Tinha muitos livros, eu vi uma enciclopédia de 20 volumes brasileira. E também uma outra enciclopédia de uns 15 volumes. Ainda tem uma biblioteca em casa, nasci em meio com esse meio, bastante complexo, envolve muita política, entendeu? E politicar no contra do que a sua falou. E fora tudo isso, o que acontece? Eu sou pianista de música clássica. O negócio é Beethoven, Mozart, Chopin, Haydn, Bach e Brahms, Schubert, esqueci de Schumann, e também bravejei para conseguir uma solução. Muito bravo, não consegui resolver. Agora, estava totalmente desesperado, eu não me formei, também em ciências sociais, passei a estudar relações internacionais, entender por que as pessoas brigam em guerras e os conflitos internacionais, envolvendo armas nucleares e conflitos em geral. E também, como não tinha uma solução, passei para religiosa. Então é melhor rezar. Claro, você não consegue resolver diplomacia. Você vai apelar para um ser superior, coisa disso em Deus. Né? Aí você foi estudar todas as religiões, desde o taoísmo, hinduísmo, islamismo já ligou por os crentes, vários naipes, os católicos, espíritas, são as de massa. Depois vem as mais seletivas, que são Rosa Cruz Áurea, os maçons, e judaísmo, também, budismo, etc. Então, quando você passa por todas essas coisas, magia, egípcio e tal, é uma mistura de coisas, mas, digamos, um escopo muito grande, um caldo de cultura muito grande, que levou a uma determinação da minha personalidade a estudar também medicina, porque na igreja eu tive contato com médicos, etc., pessoas que me introduziram, gostam de estudar psicanálise, os sonhos das pessoas me são muito caros. E fora tudo isso, o que aconteceu? Que eu acabei ingressando também na área médica e percebi que o inconsciente coletivo das pessoas nada mais era, depois de muita história, também muitas problemáticas, vários ângulos, de ângulos diferentes também. O que me levou a fazer essa descoberta, eu não sei. Aconteceu, isso eu chamo de milagre. O ano do milagre, vamos dizer assim, que aconteceu em 2006. O ano do Einstein também teve 5 artigos revolucionários sobre o milagre dele. O meu foi 100 anos depois, o problema que ele esperava acontecer agora. É simples, de doer, só que está resolvido. Eu não tenho uma equação única para todo o universo. E isso funcionou, eu fiz um teste mostrando você que está funcionando. Ok? Basicamente isso. Eu não tenho... Escrevi um livro chamado A Encarnação do Verbo, está publicado na internet de forma gratuita.
E esse livro foi metafísico. Só que assim, eu consegui trazer toda aquela problemática metafísica do mundo, sei lá de quantos mil anos para a física. E isso foi feito de uma forma categórica. E está, digamos, segundo um professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 5 artigos que eu escrevi que equivalem ao que os antigos profetas pensavam ser Deus, o amor, a liberdade, a vida, em formas matemáticas que estão todos bons. Então eu já posso falar disso, isso na corrente já passou. Então é só mostrar coisa. Ok? Bom, o Isaac Newton, ele tinha, porque você tem os grandes físicos jogando muito formol na fogueira. Então você tem Isaac Newton, Galileu primeiro, Galilei, depois Isaac Newton, Einstein, os quânticos, e aí ninguém sabe como concatenar todas as ideias juntos, todas as coisas que acontecem na física. Eu vou mostrar aqui a unificação da física. O Isaac Newton não sabia o que era a gravidade. Ele sabia que existia a força G grande e mão sobre a terra quadrada. Ele sabia que acontecia isso, mas ele não sabia, como diz a frase, a gravitação realmente existe. Mas como atribuir uma causa, ele não conhecia o que causava esse efeito. Embora você tenha várias causas, as causas às vezes não são causas não causam os mesmos efeitos. Então vamos lá. Ele queria saber isso. Eu chamei a teoria geral do absoluto por um motivo muito simples. Não é a relatividade mais que está em jogo, não existe mais espaço curvo. O Einstein ficou reduzido ao espaço euclidiano. É um espaço. Portanto, o tempo também é absoluto. Não existe mais tempo relativo. E geral, porque, embora eu, questão filosófica, coloque em termos as questões do particular e do universal em categorias filosóficas, assim, eu não sei o que é a matéria. Matéria é matéria, mas daí, então eu chamo em geral, porque na particularidade da coisa não sei fenomenologicamente significa, por isso deu uma teoria geral do absoluto. E aí tem a frase famosa do Einstein, do a conhecer. Hoje, quem seria bastante louco para decidir de um modo definitivo a solução do problema, a lei causal e a lei diferencial, essas últimas premissas da concepção newtoniana da natureza terão que ser rejeitadas pela razão. Por que newtoniana? Porque as equações são newtonianas, e o Einstein já sabia disso. Porque ele também tentou e não sabia como resolver. Porque ele, cabeça de morte, ele deixou explícito que ele chegou muito perto das equações no final, que ele, na hora da morte, escreveu, mas quase que ele chegou, mas por termos fatoriais. Ele não conseguiu acoplar tudo de uma forma unificada. Ele recorreu ao infinito, não recorreu ao infinito para resolver isso. Pode passar. A introdução. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, Lavoisier, a gente vai gastar um grande físico francês. Então, como tudo está em movimento, vocês não podem ler. Não existe nenhum lugar especial no universo. Isso é o princípio de Mach, que apresenta a constituição da natureza de forma a ter nenhum lugar especial, porque qualquer lugar é lugar. Falando em física, eu não vou conversar sobre religião nem nada, eu vou tratar simplesmente de física aqui, isso é cosmologia. Então, para equacionar o universo em termos gerais e matemáticos, busque uma lei causal e uma lei diferencial. No cosmos existem 3 elementos básicos, sempre elétrico: o tempo, o espaço e a matéria. O escoteiro. Esse eu lembro dos escoteiros. Isso, estou pensando nisso. O referencial teórico que eu vou aplicar, só vou precisar basicamente disso, são definições rápidas. O momento. Define-se como momento de um ponto material A, de massa m, velocidade v, o vetor π. mv. Ou seja, isso é fácil. E a gente conhece que um ponto material, ele tem uma massa, de ordem, vou enveredar por esse caminho, vocês vão acompanhar o raciocínio, e uma velocidade desse ponto material, que dá um momento de definição definitiva. O problema vai começar por aí. Depois, 2. Momento da pressão de um gás. A pressão P é a força relacionada com a superfície S da parede do recipiente onde se encontra o gás. Ou seja, a pressão é força sobre área. Ou seja, definição de pressão. Nada mais. Você tem uma força numa determinada superfície, inversamente proporcional à área e proporcional à força. Uma hora a força, uma hora a pressão. Pode lá.